Você acredita que existe diferença em se fazer uma coisa uma vez na vida e outra na morte? Pode apostar que sim. O sucesso em qualquer empreendimento depende de você entender o seguinte, que os vencedores fazem diariamente o que os demais fazem apenas ocasionalmente. Eu já falei isso. Agora, veja, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 10, nós vemos que Saul, ele profetizou. Depois do Espírito de Deus se apoderar dele, ele chegou a profetizar entre os demais profetas. Agora, a questão é que isso foi um evento esporádico na sua vida. Isto foi algo que aconteceu na sua vida, mas não houve uma continuidade. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo nos dá um conselho: sede firmes e constantes. Então, não é o que acontece uma vez na vida e uma vez na morte que molda o seu caráter, que molda o seu destino. O que molda o nosso destino é aquilo que fazemos constantemente. Não é verdade? Então, não é aquela pessoa que faz um exercício uma vez na vida e uma vez na morte que vai conseguir o corpo perfeito, mas aquela pessoa que cuida da sua saúde diariamente, constantemente. Uma vez eu estive no médico e o médico perguntou se eu estava caminhando, fazendo caminhada. Eu falei, bom, todos os dias não. Ele falou, não precisa ser todos os dias. Basta 7 dias por semana. Então, orar. Você não precisa orar e ler a Bíblia todos os dias. Basta você fazer isso 7 dias por semana. Tá bom, não precisa mais do que isso. Mas essa é a grande verdade. Você é aquilo que pratica, né? O profeta nos disse isso. Eu gostei muito. Você é aquilo que pratica. E olha só, se por um lado, as nossas ações definem, mostram quem nós somos, não é? Por outro lado, se você começa a fazer algo que você ainda não é, mas se você começa a fazer aquilo constantemente, você se torna aquilo. Uma pessoa, ele pode não ser um ladrão, mas se ele se associar com ladrão e começar a praticar furtos constantemente, ele vai se tornar um ladrão. Não é? Do mesmo modo, qualquer coisa que você começar a fazer aquilo constantemente, você se torna aquilo. Você é aquilo que pratica. Então, se por um lado nós mostramos por fora aquilo que nós somos por dentro, também, de igual modo, quando nós fazemos algo, aquilo também molda o nosso interior, nosso caráter, a nossa personalidade. Então, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estudam a palavra de Deus de dia e de noite, no Salmo 1 nos ensina isso, ela se torna um tipo de pessoa peculiar. E tudo que ela faz dá certo, prospera. Porque quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, você aprende muitas coisas. Você aprende que o Senhor é a força da nossa vida, não é? Você entende que se você se mostrar frouxo na hora da prova, a sua força será pequena. Você aprende que
Se você estiver fraco, e você começar a dizer eu estou forte, eu estou forte, eu estou forte, você fica forte, não é? Porque a Bíblia também ensina que cada um colherá do fruto da sua boca. A Bíblia ensina que os vencedores chamam as coisas que ainda não são, como se já fossem. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus de dia e de noite, você percebe que ela se torna lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E a Bíblia também ensina que nós nos tornamos mais sábios do que os nossos mestres. A Bíblia também diz que nós temos mais entendimento do que os velhos. Porque eu acho muito interessante essa questão de ler. Eu espero que isso te ajude a reconhecer o valor da Bíblia. Eu sempre digo isto. Eu gosto de ler pelo seguinte fato. O que um homem inteligente aprendeu durante 70 anos, ele pega tudo aquilo e condensa em um livro. Então eu posso aprender em 7 horas o que um homem levou 70 anos para aprender. Então você entende o valor de um livro? Então o livro é o resumo do conhecimento do homem. Agora, não importa quão inteligente seja o homem, quem seja o homem, o seu conhecimento é limitado. Agora, e Deus? Será que o conhecimento de Deus é limitado? Não é? Agora, e o nosso entendimento ele pode ter equívocos, erros, maus entendidos, não é? Então, você vê que os cientistas, todos eles deram suas contribuições, mas todos eles também tiveram erros, não é? Tiveram erros. Então, na física clássica, nós tivemos Isaac Newton, que trouxe bastante luz sobre a física clássica, mas também cometeu erros que Albert Einstein veio e corrigiu, e o próprio Albert Einstein tinha sua limitação, não é? E que então os físicos da mecânica quântica vieram e foram além, não é? Do que Einstein pensava e conseguia ver. Agora, Deus não tem limite. Não existe. Você pode pegar um livro científico que está ultrapassado. Como a gente vê muitos médicos hoje que têm um entendimento ultrapassado quando fala que a pessoa comer ovo aumenta colesterol. Isso é uma bobagem sem tamanho. Isso é uma coisa, um entendimento ultrapassado. E não vou nem entrar nessa área, né, de colesterol, mas a ciência prova que os que têm colesterol mais alto vivem mais. E aí? E o certo é que os médicos que passam essa civastatina e todas essas variações de remédio que para combater, diminuir a sua produção de colesterol, mas uma gama enorme de hormônios extremamente necessários à vida. A matéria-prima para produzir esses hormônios é o colesterol. Se você toma um remédio para combater, para o seu organismo não produzir o colesterol, você vai prejudicar a produção desses hormônios que o seu organismo iria produzir, entre eles a testosterona, que é o hormônio do homem, e a progesterona, que é o hormônio feminino. Todos os dois precisam, para o nosso organismo produzir, eles precisam do colesterol, eles precisam do colesterol. O colesterol é matéria-prima. Mas então, se você está tomando civastatina, como é que fica a produção do seu testosterona ou progesterona? Então, a ciência ela evolui, mas por que ela evolui? É porque ela não sabe tudo. Agora existe um homem
Existe um homem que não evolui, porque ele já sabe tudo. Eu falo homem porque quando ele encarnou aqui na Terra, ele encarnou e tomou a forma de um homem. Este homem, ele foi embora, mas ele deixou o seu livro, é a Bíblia, né? Este livro, ele é mais atualizado do que o noticiário que você vai ver amanhã. Então, se por um lado, quando você lê o livro de um homem, você cresce exponencialmente em um único dia, ou seja, você aprende em 7 horas o que um homem levou 70 anos para aprender, e quando você lê o livro de Deus? Deus não aprendeu. O que Deus sabe, ele não aprendeu em apenas 70 anos. O entendimento de Deus, é impossível Deus aprender alguma coisa, porque ele já sabe de tudo. Então, quando eu era bem jovem, eu achei interessante uma frase que eu li. Dizia assim: quem lê muito, sabe muito. Agora é claro, quem lê muita bobagem, sabe muita bobagem. Mas se você lê muita coisa boa, você vai saber muita coisa boa. E você sabe qual é a parte da Bíblia que funciona para você? É aquela que você entende. É aquela que te foi revelada. Então, o ser humano é tendente a acreditar que conhece a Bíblia, porque leu a Bíblia 1 ou 2 vezes. Isso é bobagem. Você pode ler a Bíblia 1, 2, 3, 4 vezes e você ainda não entender determinados assuntos, não é? Então, mais do que ler, eu sempre faço culto doméstico com minha família, eu peço a Deus que abra os nossos olhos para ver a vida que está escondida por detrás da letra, porque existe algo escondido que você simplesmente lê, como se lê um jornal, uma revista, você não pode captar. É o que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque não revelaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos, os quais a aprenderão. Então, nós devemos fazer esta oração a Deus para abrir os nossos olhos. E nós devemos ler a Bíblia e orar, não uma vez na vida, uma vez na morte. Mas nós devemos fazer isto, como eu disse, talvez não todos os dias, mas basta 7 dias por semana. Leia a Bíblia e ore. Apenas 7 dias por semana, não precisa mais do que isso. E você aprenderá o que o autor botou no seu livro, tá certo? Então lembre-se, o vencedor faz diariamente aquilo que os demais fazem apenas ocasionalmente. Deus te abençoe. Quando alguém